Olá! Pronto, chegando agora, ainda com uns minutinhos atrasados, só deu mesmo para chegar correndo, para dizer um olá aqui com algum atraso, não é? Mas pronto, aqui estamos. Hoje vamos falar. Olá, Aveiro, João, que bom. Olá para todos vocês. Vamos falar hoje sobre um pouco sobre pele e um pouco sobre alimentos bons. Não é receitas de verão. Será que estão a me escutar? Acho que sim. Pronto. Então, é assim. Vamos falar um pouquinho então sobre pele, sobre nutrientes importantes na pele, o cuidado da pele e como é que a gente vai tratar disso em relação a nutrientes. Meu objetivo hoje não é falar, olá, não é falar muito aqui com vocês sobre especificamente dietas e receitas para verão, isso a gente vai falar mais para frente, tá bem? Mas hoje o objetivo era que a gente conversasse um pouco sobre como preparar a pele, como é que a gente faz para ter também, buscar, ou seja, trazer coisas positivas, tanto do próprio cuidado da pele em si, como de alimentos que são muito importantes para que a gente tenha uma melhor estrutura da pele e uma melhor, vamos dizer assim, um melhor aproveitamento, até mesmo do sol, do verão, desse tipo de detalhe. Então, eu até quero colocar aqui para vocês. Eu andei aqui procurando várias coisas e então existem muitas coisas que a gente quer comentar. E vos perguntaria, se querem aqui compartilhar, qual é o maior problema que vocês acham quando é verão, ou essa época que a gente vai chegando no verão, não é? De primavera, verão, com o fator pele. E uma das coisas das pessoas que falam muitas vezes é justamente sobre manchas, sobre esse tipo de detalhe. Então, e é onde aí que eu queria mesmo começar. Também tenho uma amiga que me perguntou dicas sobre efetivamente a questão da pele. Então, nós vamos aqui trabalhar um pouco como preparar a pele, esses alimentos ou nutrientes que são importantes ter em consideração agora com o fator pele e efetivamente não só a questão de alguns suplementos que realmente fazem uma diferença enorme para a questão da pele. Vamos trabalhar, claro que a nossa ideia é sempre comer coisas boas, ter bons alimentos, mas também quando podemos suplementar com coisas boas, ok? Então, é esse um pouco o indicativo de hoje. Mas gostava que vocês comentassem coisas que têm, ou dúvidas que têm em relação à pele, ou quais são as situações que mais são difíceis ou que normalmente acontecem para vocês com a questão da pele. Além das manchas, que muitas vezes as pessoas costumam dizer muito, não é? Então, esse nosso live hoje não é só de bariátrico. O bariátrico passa isso porque a questão da pele é super importante para o bariátrico e muitas vezes nem é dada tanta atenção, porque o foco é tanto em perder peso, mas a pele aqui ressente com essas modificações de peso e por isso é o nosso foco, a nossa conversa um pouco por aí. E vamos assim, começar falando um pouquinho de coisas básicas. Quem pensa em ir para a praia, quem pensa em ir para o verão, quem pensa nesse momento agora de expor-se mais, é bem importante que a gente tenha um pequeno preparo, ok? O que é o preparo? É usar em alguns momentos, por exemplo, no banho, na hora do banho, um esfoliante. Esfoliante mesmo para passar na pele, em todo o corpo,
ok? O que é importante? Porque durante todo o período do inverno e o período que a gente toma menos sol, nós vamos ficando, a pele se descama. A pele tem uma vida útil muito curtinha. Por isso que quem faz tratamentos importantes, de doenças importantes, perde cabelo e perde... A pele fica muito judiada, muito sofrida, porque são elementos que têm um tempo de vida útil, essas células, é muito curto. Por isso que se perde também com facilidade e ela se renova. O bom é que faz uma ótima renovação. Então aqui é importante ter essa noção e ter esse cuidado. Portanto, o que vale a pena a gente pensar aqui? Fazer uma boa esfoliação na pele é um primeiro processo para tomar sol. Por quê? Porque as células que ficam lá, Nocas, as células que ficam mortas na pele é um tecido que a gente tem que ser retirado. Esse tecido não retirado, essas peles que ficam soltas e às vezes formam casquinhas e tal, há queratoses e há uma série de detalhes aí já de pele, que aí quem trata é o dermatologista. Não estamos a falar de doenças nem de problemas específicos, mas sim de tentar ajudar a pele para que tenha uma melhor renovação. E uma das formas fáceis de fazer e muito simples é efetivamente um bom esfoliante. Okay? Um esfoliante pode ser esfoliantes que tem na farmácia, esfoliantes que tem para vender em vários locais, nas lojas, nos centros comerciais, tem imensas lojas com cheirinhos deliciosos que são realmente muito bons. O que é importante? Que ele tenha aquele grãozinho fino para que se possa ser efetivamente esfoliado. Há esfoliantes para o rosto que são de grãozinhos muito finos que tem porque esses esfoliantes são abrasivos. Então, eles servem para retirar aqueles tecidinhos e pelezinhas mortas que a gente tem na superfície da pele e efetivamente ajuda. Para a pele do rosto, tem que ser um esfoliante que tenha um poder abrasivo menor, que seja então de grãozinhos menores. Isso faz toda a diferença, ok? Então, no caso da pele do corpo, dá para a gente fazer um esfoliante em casa, com açúcar, com azeite, óleo de amêndoas. Tudo isso dá para fazer um maravilhoso esfoliante que se pode ser utilizado direto sobre a pele para realmente tirar esses tecidos mortos, essas célulazinhas aqui que efetivamente devem sair. Quando a gente faz isso, a gente está preparando a pele. E preparando a pele para que tenha efetivamente uma melhor absorção dos raios solares, diminui toda essa questão de mancha e ficamos com a pele muito mais parelha, com um bronzeado, se a pessoa vai se bronzear e gosta de se bronzear, muito mais, vamos dizer, parelhinho, ou seja, que toda a pele fica igual, não tem essas manchas, porque justamente o que causam essas manchas são esses tecidos que eu tenho, que muitas vezes nós temos na pele de tecido seco, de tecido pronto, que deveria ser eliminado, e tomamos sol antes, então ficam algumas manchas e alguns detalhes. Claro que é super importante utilizar um filtro solar, quem utiliza tomar sol em horários mais fortes, e que é importante que se tome sol em horários fortes para fixar a vitamina D, mas são 5 minutos e 5 minutos. Então, quem vai para a praia tomar sol, por favor, cuidem desse aspecto e utilizem bons filtros solares, porque senão estaríamos estragando toda a pele. Obrigado pelos coraçõezinhos, adoro os coraçõezinhos. Então, realmente ter uma delicadeza com isso. O esfoliante serve para esfoliar todo o corpo, então efetivamente aproveitar. Existem esfoliantes para os pés, que a pele dos pés é mais seca, mais dura, mais grossa, então é outra questão. Mas tudo que a gente pode aqui fazer uma esfoliação para preparar a pele, melhor. Logo, temos então uma parte de hidratação. Na hora do banho, convinha utilizar um óleo ou um gel de banho que não seja muito forte, e existem alguns que justamente mantêm uma hidratação da pele, que seria ideal. Até óleo Johnson, óleo de bebê, então óleo de amêndoa, mas óleo de amêndoa é mais grosso. O próprio óleo Johnson ou esses outros produtos que tem na farmácia, que tem uma base mais oleosa,
não ressecam tanto a pele. Então, mantém, depois de uma boa esfoliada, fazer uma hidratação sempre no banho e melhorar com isso efetivamente a perda de água e que seja menor e que mantenha uma textura na pele boa. O que acontece falando aqui já especificamente do paciente bariátrico, só para que tenha uma ideia. O paciente bariátrico, a gente quando muda a alimentação, ele reduz muito a questão da gordura, come pouquíssima gordura. E isso também deixa a pele seca. Por isso, para os meus bariátricos, eu sempre digo que tem que usar um bom creme, uma boa hidratação. Olha, creme gordo, um CeraVe. CeraVe é um creme maravilhoso que não deixa gorduroso, mas ele é muito hidratante, tem um valor ótimo no mercado. É o que eu mais gosto de usar. E protege, então, a pele. Depois que a gente esfoliou, a pele fica lisinha, hidrata-se bem. E a hidratação não pode vir só dos cremes hidratantes. A gente tem que se hidratar, tomar água. Água, bem seja águas saborizadas. Agora no verão é muito legal fazer águas saborizadas, utilizar água normal, pronto. Fazer água saborizada em casa, não estou só a falar dessas águas que tem aí por vender, não, mas que a gente pode fazer numa garrafa d'água, pôr fruta ou laranja, um anis estrelado, um raminho, umas pauzinhos de canela, outro, põe um ananás e hortelã dentro da água. Lá, ela vai saborizando a água e dá para tomar essa água durante todo o dia e fica uma delícia. Então, são formas também, Karen, beijinho, são formas também de ir hidratando o corpo de uma forma muito mais, vamos dizer assim, potente, porque eu limpo a minha pele, cuido da pele, hidrato a pele, mas também mantenho uma hidratação a nível de realmente beber uma maior quantidade de água. Quanto se deve beber água? 35 ml por quilo de peso. Ou seja, quando fazem a conta é muito líquido. Desses 35 ml por quilo de peso, pelo menos tem que tomar 50% em água pura, em água. O resto em chás, bebidas e esses outros detalhes. Então, é bem importante que tenham esse cuidado. Isso aqui faz toda a diferença. Pronto. Além disso, tá muito de moda utilizar suplementos. Suplementos para bronzear, suplementos para melhorar a pele, suplementos que são por via oral, que você faz para dar melhoria na textura da pele. E efetivamente são vitaminas específicas que ajudam, claro que ajudam a melhorar toda essa. Parece que tem algum. Não, acho que sim. Pronto. Nos interessa efetivamente que vocês tenham uma noção do que há, do que se faz e do que realmente faz diferença para a gente nutrir melhor a pele. Sem dúvida nenhuma que o colágeno ou colagênio, como queiram chamar, é um dos elementos mais importantes que devem ser consumidos de forma frequente. Eu recomendo sim colágeno para os meus pacientes, para as bariátricas. Todas fazem colágeno e o colágeno realmente é bem importante. Olha, a Sanzi aqui está comentando que realmente o CeraVe é ótimo. Usem o CeraVe. O CeraVe, como queiram chamar também, acho que é CeraVe porque tem acento, é realmente muito, muito bom. Então, faz falta manter essa hidratação e como eu estava aqui a comentar, que eu me distraí vendo aqui o comentário, e digam coisas, porque aí a gente orienta isso aqui da melhor maneira, porque esses lives são para vocês, são realmente para tirar ideias e para falar e para orientar esse tipo de coisa. Então, colagênio, nós produzimos colagênio. Tanto é que eu estava até ontem falando com a minha filha e tá com a pele linda, é uma miúda que está com 25 anos e tem uma pele maravilhosa, brilhante, não tem uma manchinha, um encanto. Então, efetivamente, eu tenho manchas,
eu tomei muito sol por causa da bicicleta, de fazer muito desporto, e era muito sol, muita poeira e tal. Isso acaba envelhecendo a pele, sem dúvida nenhuma. Então, o que a gente precisa? Manter um pouco a textura da pele e a produção direta de colágeno. O colágeno se toma. A partir dos 35, 40 anos, a produção de colágeno já é muito baixa. A indicação é a partir dos 30 anos. Então, tem que fazer colágeno. Tem que utilizar o colágeno. O colágeno, na realidade, ele é uma proteína, só que hoje em dia já existem umas estruturas de colágeno que elas são já sinalizadas para que entre como uma proteína no corpo. A gente come e consome como proteína, é digerido, e eles são sinalizados para efetivamente irem para a pele. Então, hoje em dia, a tecnologia já melhorou tanto que pode ser utilizada para isso e funciona muito bem. Então, efetivamente, tome um beijinho. Efetivamente, tratar de utilizar o colágeno com frequência. Colágeno que eu gosto é o da Auri, que tá fabuloso. A Auri Foods tem um colagênio espetacular, vou mostrar para vocês. O meu anda por aí, já vou buscar porque era para falar disso. Aonde é que se consegue a Auri Foods, o colagênio da Auri? O colagênio da Auri é comercializado na Novo Horizonte com a Célia. Quem precisar o contato da Célia depois diga. Na Novo Horizonte. E também podem ir no site. A Novo Horizonte tem o colagênio da... Deixa eu buscar aqui para vocês. Eu vou aproveitar aqui de mostrar para vocês, porque esse aqui é o limão que eu tô fazendo, que eu gosto muito. Tem limão e laranja, limão, tem laranja acerola, tem outros sabores, maçã verde, tem neutro para quem não gosta do sabor e quer misturar, e tem um colagênio que eles usam que dá para misturar em quente. Isso aqui é uma maravilha, ok? Isso é uma maravilha. Então, dá para falar na Novo Horizonte, é fácil de conseguir falando diretamente com a Célia. E eu depois posso deixar os dados, ou quem quiser depois me escreva e a gente coloca isso para vocês. O colagênio da Verisol e tem o cappuccino. O cappuccino tem saborzinho de café, que é uma delícia, e dá para misturar em quente. Então, dá para utilizar em quente. As meninas que não podem fazer café e são bariátricas e não podem tomar café, podem fazer o colagênio com sabor a café e tomar quentinho, que é outra vantagem. Não é uma bebida com sabor a café, mas esse aqui tem efetivamente, fica quentinho e faz o colagênio em quentinho e fica muito bom, muito bom, muito bom. Então, esses colágenos que tem aqui, normalmente tem ácido hialurônico e tem alguns outros elementos juntos na composição para melhorar a estrutura da pele e na própria absorção do colágeno. Normalmente são hidrolisados e já com esses péptidos sinalizadores, que então a tecnologia hoje já melhorou muito. Então isso aqui é uma maravilha, ok? Sabe para quando que eu recomendo às vezes o colagênio ou o colágeno? Antes de dormir, quando fica aquela fominha, vontade de comer alguma coisa, prepara o colágeno e toma antes de dormir. E vai dormir tranquilinha. Tem bom sabor, é muito agradável e serve para esse tipo de situações também. Única coisa, se vão fazer o colagênio, tentar, se não é um neutro, que pode misturar, se não, tentar que seja depois, longe das refeições grandes. Ou seja, que a gente utilize o colagênio mesmo neutro, com uma fruta, com o iogurte, pronto, muito bem. Mas tratar de que o colagênio seja consumido assim de forma separada, antes de dormir ou de manhã, não tem que ser em jejum. Não tem que ser em jejum. Tem gente que gosta de tomar em jejum. Tem uma amiga que toma em jejum e curte. Eu prefiro tomar no meio da tarde, no meio da manhã, entre uma consulta e outra. E quando estou a trabalhar aqui fazendo as dietas dos pacientes, que meus dias de ficar fazer as dietas normalmente são nas quartas-feiras e fico sentada aqui a fazer. Então é quando muitas vezes preparo e tomo aqui e fica ótimo. A recomendação está dita no frasco. Eles recomendam 200 ml ou 150 ml para uma medida grande. Eu normalmente uso 100. 100, por quê? Porque fica um pouquinho mais
concentradinho, fica ótimo. E os bariátricos muitas vezes também não podem tomar muito volume, portanto, dá para usar perfeitamente, porque eu também uso e fica muito bom. Então, tá aí a dica desse colagênio. Mas, mais coisas que são importantes aqui. Além disso, de nutriente como tal, depois a gente fala um pouquinho de comida, tá? De nutriente, tem vitamina C. Vitamina C é excelente para a pele. Vitamina A é muito importante para a pele, mas a vitamina C realmente é boa, ela realmente vai reestruturar por causa do retinol essas camadas da pele e vai, vamos dizer, melhorar toda essa situação do que vamos dizer, o aproveitamento desses nutrientes. Por quê? Porque quando eu estou tomando sol, eu faço, não estamos a falar de lesões, não estou a falar de queimaduras, mas nós estamos submetidas à luz solar, então o corpo trata de melhorar as suas defesas, as defesas próprias do corpo, e a vitamina C entra nesse processo. Ela entra como um elemento de proteção, então um elemento antioxidante, portanto a vitamina C faz falta, ou bem seja tomando um suplemento ou comendo uma laranja. Para as minhas bariátricas que ainda não podem comer laranja, elas têm o seu suplemento e podem fazer o suplemento. As que podem comer laranja, comam a laranja. Ah, posso fazer sumo? Pode fazer sumo, mas o ideal era descascar a laranja, cortar a laranja, pôr uma canelinha em cima, que ainda tem efeito termogênico, e comê-lo assim, que é o que eu recomendo para os meus pacientes. Além disso, nós temos a questão da fibra, que a gente está a aproveitar dessa laranja. No sumo, está muito bem, mas eu já uso três laranjas por sumo. O valor calórico já sobe um pouquinho. Não é a questão das calorias, nós podemos fazer sim tomar sumo de laranja. Eu tomo sumo de laranja também. Mas num lanche, numa tarde, numa manhã, como uma laranja cortadinha com a sua canelinha, fica fabulosa. Então é outro momento importante para fazer isso. Além disso, hoje eu não quero me demorar muito, porque eu tenho, realmente eu abuso um pouco com vocês e às vezes falo demais. Então, outra coisa que queria comentar aqui para vocês é a questão de outros alimentos que são importantes. Então, a gente já falou da vitamina C, do colagênio, da vitamina A, então dos carotenoides. Os carotenoides realmente fazem falta. Portanto, não vamos só fechar aqui a nossa cabeça na laranja, ou na maçã, na cenoura, perdoem. Não só na cenoura. Mas vamos aqui buscar os carotenoides e os curcuminoides. Porque a cúrcuma também tem um elemento bem interessante. E serviria muito bem para a gente utilizar também, ou bem seja como chá, ou bem seja ralada na comida, ou bem seja em cápsula, ou bem seja como o Golden Milk, que normalmente eu gosto de fazer ele muito mais no inverno, mas dá para fazer no verão e dá para bater com gelo, que eu tenho cúrcuma, que vem e serve também para essa questão de proteger a pele e do bronzeado. Então, os carotenoides e os curcuminoides aqui funcionam lindamente, ok? Então, é um bom momento para utilizar e consumir isso com mais frequência. Tem uma amiga muito querida que ela faz de manhã cedo um chazinho com cúrcuma em pó. Ela põe um gengibre, mistura as duas coisas e toma de manhã. E fica uma delícia. Fica forte, sim, mas é muito agradável e começa o dia assim. Então, essa também é uma outra alternativa. Quando ela se põe ao sol a bronzear-se, fica com uma cor lindíssima. Então, esse é outro detalhe. Outro elemento que aqui é importante, que eu tinha assinalado aqui para vocês verem. Bom, fruta de todo tipo, tá? Porque a fruta, ela tem as vitaminas, que tem uma biodisponibilidade fantástica, mas tem um conteúdo de água também muito grande. Então, tratar de utilizar mais frutas, as vitaminas, efetivamente, são muito bem absorvidas. Então, utilizar, e se possível, biológicos. Eu vim aqui chegando em casa e realmente acabava de chegar e vi a cesta e não resisti de colocar umas coisinhas aí das cestinhas dos biológicos. Tem aí blueberries e os morangos que eu vou comer agora de jantar. E fica depois do jantar, fica uma delícia. Então, aumentar o consumo de fruta,
de fruta em geral, ok? Não tem que ser só fruta, mangas, papaias. Claro que essas têm mais carotenoides, sem dúvida nenhuma. E se vamos por aí também, então, um creme de abóbora, consumir abóbora assada, tem muito beta-caroteno, tem esses carotenoides todos, que são aqui elementos que nos dão uma melhoria nessa questão da pigmentação toda. Ok, a Sansa está a comentar das leveduras. Por quê? Porque a Sansa, eu comentei para ela que a Auri tem umas leveduras fabulosas. E realmente é outro elemento aqui que a gente pode falar um pouquinho. Mas, voltando aqui um pouquinho ainda para a questão da pele, existe... eu não sei se vocês conhecem moringa. Moringa é muito utilizado para cremes, que dá para utilizar em cremes, e realmente ela também tem algumas vitaminas e pode ser consumida, ok? Então, mais para frente podemos falar um pouco sobre isso. Normalmente é utilizada de forma tópica na pele e também melhora. Então, quando vai buscar um creme, pode buscar cremes enriquecidos com isso. Tem muitos cremes para as mãos que são enriquecidos com moringa e realmente é bastante interessante, ok? Aqui vale outro detalhe que é importante para comentar para vocês, o aloe vera. Aloe vera pode-se consumir, pode-se tomar o aloe vera mesmo, a babosa, mas isso não pode ser feito com quantidade. Isso existe aloe vera já pronto para consumir, em todos os mercados que são veganos e tal, dá para consumir, tem água de coco com aloe vera, pode ser utilizado, ele também é interessante, melhora... ela, vamos dizer, melhora toda essa questão da inflamação, igual a cúrcuma. Então, como são elementos mais anti-inflamatórios, tem uma resposta muito interessante na pele. Mas o aloe vera não se pode abusar, tem que usar com cuidado. Ou seja, não se passa a tomar só aloe vera com água de coco. Não, pode se utilizar, mas sem exageros, ok? Então, laranjas, os carotenoides, os curcuminoides, da cúrcuma, de todos os elementos ou frutas e vegetais que sejam de cor laranjada, que são ricos nesses carotenoides. As frutas em si, todas pela questão da hidratação. Deixa eu ver se tem aqui mais alguma coisa importante. Bom, a cúrcuma por si só também estimula um pouquinho a produção do próprio colágeno, o que é bastante bom. Chá verde. Chá verde também é um elemento que é interessante, ele é rico nos polifenóis e tem uma melhoria, as pessoas percebem melhor quando a pessoa tem pele mais gordurosa ou pele mais gordurosa, tem a pele mais seborreica, tem melhoria quando se faz efetivamente o chá verde. Então, são outros elementos aqui também interessantes para poder utilizar e tirar benefícios dessa situação. Aqui tem outro elemento que é interessante para se fazer, bom, temos aqui ainda espirulina, para quem curte, fazer os smoothies com esses frutos vermelhos. Então, todos esses elementos ou nutrientes que são antioxidantes, por si só, eles causam um efeito benéfico sobre a pele. Por quê? Porque, de certa forma, o sol é um agressor, é um agente agressor. Então, nós respondemos melhor quando temos um aporte antioxidante melhorado. Então, a pele está mais preparada, funciona melhor e vai responder muitíssimo bem. Se a gente pensa dessa forma, o que nos convém também? Um aporte de zinco e então consumir efetivamente os mariscos e esse tipo de frutos do mar que tem vamos dizer, um conteúdo nutritivo em zinco mais alto e a vitamina D em si. A vitamina D, normalmente as pessoas jovens têm valores interessantes de vitamina D, que não precisam trabalhar, mas quem tem deficiência de vitamina D, por favor, tomar vitamina D. Não só porque vai tomar sol, então não toma vitamina D, tá? A vitamina D precisa ser consumida, se nós temos em déficit, tem que ser reposta. Então, podem repor por via suplementar, que aí tem N suplementos,
cuidar com os outros elementos. Então, a vitamina C, o zinco e a vitamina D para complementar. A vitamina A de forma geral, mas não esquecer de compostos como o colágeno e compostos que nos vão efetivamente dar aqui uma melhoria a toda o que é a textura interna da o telefone em voo, mas estão a chamar por WhatsApp e de repente não consigo responder. Pronto, então mais ou menos era o que eu queria dizer para vocês. Existem também, na questão da pele, muitos exercícios faciais que estão super de moda. É uma pena que esses exercícios faciais não estiveram de moda antes. Por quê? Porque se estivessem de moda antes, todos teríamos a pele muito melhor, porque a gente aprende a trabalhar a pele. Então existem imensas páginas que estão com as pessoas fazendo yoga facial. Façam, isso melhora toda o que é a textura, melhora todo o contorno que com a idade nós perdemos, porque é uma questão básica, é uma questão de calendário. O calendário aqui não permite detalhes. Ah, minha querida, aqui tem uma amiga muito querida que está por aqui, a Dulce, um beijo enorme para Dulce. Então, o que precisamos tentar entender? Que essas questões são realmente benéficas, que a gente pode tirar proveito disso, desses elementos, e nos dá uma melhoria substancial a tudo que é o preparo da pele, tanto a nível interno, quanto a nível externo. Então, fazer uma boa esfoliação, tudo aquilo que a gente falou aí no início, mas suplementar, complementar com o colágeno, ter uma boa fonte de proteínas na alimentação, sem exageros, mas ter uma fonte de proteína boa na alimentação, aumentar agora o consumo de frutas e vegetais, que faz toda a diferença, e esses elementos, por exemplo, a vitamina C, tanto nos alimentos, se não há quantidade suficiente, pronto, suplementamos, mas a ideia é que se consuma primeiro a fruta, para extrair daí o nutriente, porque a biodisponibilidade é muito melhor. Com exceção dos pacientes, alguns bariátricos e tal, que ainda têm processos aqui absortivos alterados, por exemplo, os que fazem bypass ou mini bypass, o sleeve já não é exatamente igual, realmente fazer a suplementação direitinha para não perder isso. Aumentar o nível de hidratação e, basicamente, o que eu queria conversar para vocês é um pouco por aí, hoje. Hoje é mais curtinho, eu já cheguei um bocadinho tarde, também já marcamos um pouquinho mais tarde, e basicamente é isso. Então, o que eu vou fazer para a semana? Vou colocar aí no Insta para que tenham. São alguns detalhes desse tipo de produto que a gente pode fazer e que realmente dá uma resposta muito, muito boa. E vamos continuando um pouquinho nessa linha. Mais para frente nós vamos falar então já de alimentos específicos, mas daí é a questão da praia e um pouco mais para frente, que ainda falta. Ainda temos aqui uns friozinhos para a gente passar antes de assumir efetivamente uma praia e muito sol e mar. Mas para tal, proteger e preparar a pele agora, para então dentro de um mês mais, toda a gente vai estar muito mais animada nesse mês aqui. Até o final do mês dá para preparar a pele, fazer aqui um cuidado com o colagênio muito bom e estar aqui na melhor maneira possível para ter um verão muito agradável, gostoso, divertido, que a gente possa curtir esse tipo de coisa, curtir o seu corpo, curtir as novas formas, a essas minhas pacientinhas ou meus pacientes bariátricos que já estão em outro momento e curtir cada dia que passa e cada momento que tem. Então, isso aqui é o que é importante. Não esquecer da hidratação, ok? Que é aqui fundamental para qualquer pele. Lembrar uma coisa. A pele é o maior órgão que temos. É incrível, não é? A gente não pensa nela, mas a pele é imensa. A quantidade de pele, se a gente fosse esticar, era imensa. Tem aí umas estatísticas muito interessantes da quantidade de pele que a gente tem. Então, a pele tem que ser cuidada. E muitas vezes
desconsiderada, a verdade seja dita. Por quê? Porque pronto, ela nos reveste e tal, mas não se dá a atenção que deveria dar à pele. E é só um cuidado, é só um detalhe, um carinho. Então, usar sabonetes que não sejam muito. Olha, isso mesmo. O Vitor está aqui a comentar que a pele é nosso reflexo. Na realidade é. Por quê? Porque quando você está intoxicado, a pele já apresenta diferenças de cor, diferenças na textura, e é pura verdade essa. Então, tentar efetivamente cuidar desse aspecto, por quê? Porque igual que a gente cuida, temos que cuidar de dentro para fora, mas também de fora para dentro para poder alterar essa situação. E a resposta é normalmente sempre boa. Então, quem gosta de se expor mais, de estar com a pele mais exposta, pronto, agora no verão gostamos todos, né? Eu adoro o calor, eu realmente o frio eu não gosto para nada, para mim é difícil. Então, cuidar disso porque é o nosso órgão aqui realmente é o primeiro que chega. Então, ter aqui um cuidado com a pele é fundamental. Só tendo consideração com esses elementos, só com isso a gente melhora muito. E existem, claro, suplementos específicos que têm vitaminas específicas para a pele. O Hercêutico tem, só que o Hercêutico a gente foca mais em cabelo, mas ele dá uma estrutura muito boa e com textura em toda a pele, em todo o corpo. A gente chama isso em todos os fâneros cutâneos. Os fâneros cutâneos é cabelo, pele, unhas, cílios, etc. E isso melhora muito. Por quê? Porque tem uma tecnologia e está feito com vitaminas e minerais específicos para essa situação. Outra coisa, tem muitas pessoas que fazem estimulação com plasma, o mesmo plasma retirado do sangue e depois aplicado na pele do rosto, porque faz renovação celular. E isso realmente também funciona. Não é o Botox é outra coisa, a toxina botulínica, que é para a gente tirar as rugas, essas coisinhas aqui, isso é tudo muitíssimo bem, mas a plasmoterapia também dá uma resposta muito boa, mas aí sim é a nível de face, não é na questão do verão, e sim de estimulação da pele, da própria pele, para continuar produzindo o colágeno e tal. Então, quando você consegue associar algumas técnicas desse tipo e, além disso, consumir um colágeno bom, utilizar as vitaminas adequadamente e suplementar quando possível, já vou te responder, Araceli. E quando puder fazer isso, pronto, a gente consegue aqui melhorar e ter... A nossa pele tem que durar todo o tempo que a gente dure. Não dá para revestir, dá para esticar. A gente faz uns esticadinhos, uns peelings e aqui uns detalhes, mas ela vai convosco até o último dia. Ela nasceu convosco e vai convosco juntinha até o último dia. Portanto, ela está muito exposta, está muito visível. É importante tentar cuidar dentro do possível, não é? Melhor horário para tomar o colagênio é longe das grandes comidas. Quando eu gosto? Quando tenho fome antes de dormir, um copinho de colagênio, maravilhoso. De manhã, eu não faço em jejum. Não faço colagênio em jejum porque eu gosto de comer. E então, ou tomo meu chá, assim, cúrcuma, esse tipo de coisa, assim, eu gosto de fazer e muitas vezes faço. Mas, por exemplo, no lanche da manhã, um pequeno lanchinho da manhã e depois do lanche, lá no meio das consultas, às vezes eu faço. Estava contando que no meio da tarde também muitas vezes faço se estou a trabalhar aqui, então é um momento que eu bato, misturo, porque além disso esse colagênio dissolve muito bem, então é ótimo. E aí tomo um pouquinho durante o dia e às vezes fazemos 2 lanchinhos à tarde, então toma primeiro o colagênio, espera um pouquinho, depois faz o lanchinho, já está. Importante que fosse um pouco longe das refeições principais, com isso fica fabuloso. E antes de dormir é um momento muito bom para fazê-lo, porque depois vão dormir, o colagênio acaba funcionando, todo esse tipo de situações de proteínas e tal, à noite, quando o corpo reposa, é que isso é realmente mais utilizado, porque é um processo digestivo, como isso aqui já está hidrolisado, se absorve muito rápido. Então, e não fazer junto com o almoço, com o jantar, com essas grandes comidas, porque acabamos então desperdiçando, porque em vez de ele ser absorvido e ir para a pele, ele entra dentro de um bolo alimentar já com tudo, então se desperdiça na realidade o benefício do que é o colágeno.
Então, vou vos deixando por aqui. Já são 8h15. É um momento para a gente agora repousar um pouco, né? Comer direitinho, fazer uma refeição boa em família, jantar. Se tiver oportunidade, depois, mais tarde, fazer um colágeno. E dou a dica do colágeno do cappuccino, que pode ser muito interessante para quem gosta de café e não pode fazer. Querida, a Sanzi aqui está dizendo que pronto, que tem uma dedicação aqui importante. A ideia é essa. Eu fico tão feliz de poder levar alguma informação que a gente tem um pouco a mais para vocês, que isso me rende o dia. Então, é super prazeroso estar aqui e conversar um pouquinho com vocês. Hoje foi monólogo, né? Não, monólogo não. A Sanzia comentou e teve gente que comentou. Gosto muito quando as pessoas podem conversar mais. Não tira o sono, porque na realidade ele não vai alterar aqui nada do que é sono em sentido muito grande. E quem tem, vejam bem, a questão da cafeína e o sono vai muito de acordo com quem tem alguns polimorfismos para cafeína. Tem gente que tem uma sensibilidade à cafeína, que ele é vamos dizer, ele responde de forma tardia, ou seja, toma um pouco de café de manhã e se toma de tarde já não dorme, ok? Porque ele é um respondedor tardio, ele leva muito tempo para um metabolizador tardio. E tem gente que toma o café e não passa nada. Então vai um pouco do detalhe de quem é, de como é essa pessoa. Se é assim, tome de manhã. Se já é sensível ao café, normal, tome de manhã. Não passa nada, ou no meio da manhã e no meio do dia, e aí tudo bem. Mas tomar à noite, quem é sensível ao café, é melhor que não, ok? Eu tenho imensos amigos e tal, que a gente às vezes sai jantar, todos pedem café à noite. Eu tomo café, eu sou metabolizadora tardia, eu tenho polimorfismo para a cafeína, mas não me afeta muito, a quantidade que tomo não é muito grande. A marca desse aqui é Auri Foods, eu adoro esta marca, acho que ela é fenomenal. Eu vou escrever aqui, é da Auri, tem a página deles, é www.aurifoods.com. É muito bom, a marca é excelente e as quantidades deles são boas. O colagênio a gente deve consumir entre 8 e 10 gramas. Os que têm menos a gente consome 2 vezes, os que têm mais, uma dose basta. Então, depende do que efetivamente se quer, mas são excelentes. Então, podem usar com confiança, esse aqui é muito bom. Existem duas grandes produtoras de colágeno e uma delas é Verisol. Verisol é muito bom, tem uma qualidade de colagênio que é o que a Auri usa, excepcional. Então, podemos aqui utilizar sem problema. Então, vou vos deixando por aqui. Se tiverem mais dúvidas, podem escrever direto, escrever qualquer coisa aqui. Os que têm meu WhatsApp, que também é bastante, a gente usa bastante, estão à disposição, é só mandar uma mensagenzinha se tiverem dúvidas. Novo Horizonte são lojas que tem em Lisboa, tem várias lojas, e o Novo Horizonte acho que é www.novo-horizonte.pt. A Novo Horizonte tem várias lojas físicas. Quem gosta de ir na loja, tudo bem. Se não, também dá para falar com a Célia diretamente. Quem precisar do telefone, me avise que eu mando o telefone da Célia. E também diretamente com o pessoal da Auri, sempre vão ser bem recebidos. Então, o meu beijinho enorme para todos. Tenham um bom serão aí, um bom descanso. Quem tiver que ainda trabalhar um pouquinho, faça com boa vontade. Vale a pena, o dia já está a terminar. E um bom descanso e nada. Estaremos conversando novamente na próxima semana, que será de quarta-feira, tá bem? Hoje eu tive que puxar um pouquinho para frente, de terça, porque amanhã tem um compromisso, não consigo estar. E na semana que vem a gente se faz. Pronto, após ser feita a cirurgia bariátrica, quem é recente, por acaso hoje eu tive uma paciente também recente que vai fazer,
pode tomar quando termine, passe a cirurgia, já que volte para casa, já pode fazer o colágeno. Não há nenhum problema, ele entra dentro do que é a dieta líquida, serve até para fazer lanchinhos assim diferentes, ou seja, comer, né, líquido diferente, é agradabilíssimo e também trabalha a parte articular, o que é muito bom. O colagênio não é só para a pele, ok? É para a pele e para as articulações, que a gente não falou delas hoje, mas pode ser usado. Então, assim que operares, quando voltares para tua casa, que estiveres já em casinha, já pode fazer o colágeno e pode fazer todos os dias, que isso aqui realmente é muito bom. Melhora a estrutura quando a gente tem mudanças de peso, a pele cede. Por quê? Porque o peso baixa, nós consumimos, mas a pele ela se estica, mas depois ela tem que voltar. Então, esse efeito, o que faz estragar muito a pele é romper. Vocês veem, o que é uma estria? É uma ruptura, é um rasgar. A pele a gente rasga como um tecido, a gente esgarça. E esse alargar da pele é mesmo um tecido, a gente vai e estica ele. Quando a ruptura da fibra, que é como esse que ficou esgarçado, pronto, essa ruptura da fibra, essa não tem grandes soluções, tá? Não tem mesmo. Vai ficar as marcas. As marcas podem ficar mais escuras ou mais finas. Hoje em dia tem algumas coisinhas para atenuar, mas a marca ficou. Ela faz a lesão na pele. O que é importante? Que quando a gente comece a perder peso, hidrate muito bem a pele para não ter isso, porque a pele ela se estica quando a gente sobe de peso e depois diminui. E também é momento onde ela precisa estar muito hidratada para recuperar esse momento, ok? Já podes tomar o teu colagênio de certeza, tranquila e vais adorar. Se precisar de detalhes, avise, tá bem? Então, quem não viu, quem chegou agora, nós estamos já terminando. Quem chegou, fica aí a dica de ver o vídeo ou escutar no Spotify. Tem um monte de coisa que a gente pode ir no carro escutando as coisas. Eu vou estudando muitas vezes no carro, escutando o Spotify de outras pessoas, de quem eu sigo também, e estudando das minhas coisas da minha pós e vou escutando no carro, dá sempre jeito. Às vezes é melhor do que as notícias, né? A gente tá que tá a par das notícias, mas tem tanta notícia complicada de vez em quando que é melhor a gente estudar e fazer coisas pra gente. Então, dá para escutar no Spotify e se não, depois ver o vídeo com tranquilidade. Então, um beijinho para todos. Vou me despedir mesmo, porque olha, eu queria fazer curtinho, mas tá vendo? Eu falo demais, depois me fazem aí, me perguntam qualquer coisa que daí eu já solto o speech aí e fico falando muito tempo com vocês. Um beijo enorme. Cuidem-se, obrigado por estarem aí e vamos conversando proximamente. Até logo.